Agora, se for confortável, permita que o corpo encontre uma posição que não precise ser ideal, apenas possível. Você não está aqui para melhorar nada, nem para chegar a lugar algum. Este é um espaço onde não é preciso desempenho. Talvez exista em você uma ideia antiga de que descansar é parar, ou de que se você soltar agora, vai perder algo importante. Hoje não. Há momentos em que o crescimento não acontece pelo esforço, mas pelo alívio da pressão. Enquanto você descansa, o corpo reorganiza, a mente integra, sem barulho, sem aviso. Você não precisa acompanhar isso, não precisa entender como funciona. Isso continua acontecendo mesmo quando você não observa. Se em algum instante a mente quiser pensar, deixe pensar. Se quiser soltar, deixe soltar. Nada aqui exige correção. Talvez você perceba o peso do corpo sendo sustentado. Talvez perceba a respiração seguindo sozinha. Ou talvez não perceba nada específico. E isso também é um sinal de que algo está acomodando. Não existe urgência no momento. Não existe atraso. Você não está ficando para trás por descansar. Você está se preparando de um jeito que não força. E mesmo que você adormeça, antes de perceber qualquer mudança, este estado continua fazendo o que precisa ser feito. Sem pressão, sem cobrança, sem esforço consciente. Você pode apenas permanecer aqui ou simplesmente deixar que a noite faça o trabalho silencioso dela. Talvez, em algum momento da sua vida, você tenha aprendido que crescer exige esforço consciente, que parar é perigoso, que descansar é perder tempo. Mas o corpo não funciona assim, e a mente também não. Existem processos que só acontecem quando a pressão diminui, quando o excesso de tentativas se dissolve, quando não há ninguém empurrando nada. Enquanto você descansa, algo encontra espaço para se organizar. Ideias se acomodam, experiências se integram. O que estava tenso pode, pouco a pouco, encontrar um lugar mais confortável. Isso não depende da sua vigilância. Não depende de intenção, não depende de controle. Assim como o corpo sabe dormir sem que você precise comandar, a mente também sabe integrar quando não é interrompida pela cobrança. Talvez você tenha passado muito tempo tentando ser produtiva até no descanso, tentando relaxar do jeito certo, tentando fazer o descanso render. Aqui não. Aqui descansar já é suficiente. Você não precisa sentir nada específico. Não precisa alcançar um estado ideal.
O simples fato de não se empurrar já cria movimento interno. E mesmo que isso pareça sutil agora, esses ajustes silenciosos continuam. Eles não precisam ser percebidos para serem reais. Você pode confiar nesse processo sem precisar entender como ele acontece. Cada pausa verdadeira é uma forma de evolução. Cada momento sem pressão prepara algo adiante. E enquanto você permanece nesse estado, ou mesmo se o sono chegar, essa reorganização continua no ritmo certo para você. Nada aqui exige pressa, nada aqui pede esforço. Você pode apenas permitir que o descanso faça parte do caminho. Agora, talvez você perceba o corpo encontrando apoio de um jeito mais natural. Não é algo que você precise ajustar. O corpo sabe como se acomodar quando não é interrompido. Talvez exista uma sensação de peso ou talvez uma sensação de leveza. Algumas pessoas sentem como se fossem sustentadas, outras como se estivessem flutuando. E qualquer uma dessas experiências é apenas o corpo encontrando o próprio ritmo de descanso. Você pode notar que não precisa segurar nada, não precisa ser mantido, não precisa ser vigiado. À medida que o corpo vai sendo sustentado, a mente pode começar a se afastar da necessidade de acompanhar. Pensamentos podem surgir e ir embora. Sensações podem mudar e se acomodar. Não há nada que precise ser feito com isso. Talvez seja possível sentir como se algo macio estivesse sustentando você. Como se houvesse um apoio silencioso que não exige esforço. E enquanto esse apoio existe, o corpo pode descansar um pouco mais. Talvez a respiração se torne mais espaçada, ou talvez apenas continue do jeito que já está. Não é importante perceber. Algumas mudanças acontecem justamente quando não são observadas. E conforme você permanece aqui, ou conforme o sono se aproxima, essa sensação de ser sustentada pode continuar se aprofundando. Sem pressa, sem direção, sem objetivo. Você não está mais indo a lugar algum. Você está apenas se permitindo ficar. E mesmo se o sono chegar agora ou mais adiante, isso continua funcionando, porque o corpo sabe descansar e a mente sabe integrar quando não é pressionada. Você pode permitir que esse estado se aprofunde no tempo certo para você. Nada precisa acontecer agora, e é exatamente por isso algo continua acontecendo.
Antes das próximas palavras, é importante que você saiba algo. Vou trazer afirmações que não foram criadas para serem repetidas pela mente consciente. Elas não exigem concordância nem atenção total. Elas funcionam justamente quando você não tenta fazer nada com elas. Enquanto o corpo descansa e a mente não está ocupada em analisar, essas palavras encontram camadas mais profundas, onde os verdadeiros ajustes acontecem. Não são mudanças rápidas, são mudanças silenciosas, aquelas que não precisam ser anunciadas para serem reais. Essas frases atuam reduzindo a pressão interna, afrouxando padrões antigos de cobrança e permitindo que o sistema nervoso aprenda um novo estado de segurança. Com o tempo, esse estado começa a se tornar familiar e quando a mente se sente segura, ela reorganiza pensamentos, emoções e respostas automáticas sem esforço consciente. Você não precisa acreditar em nada, não precisa repetir mentalmente, não precisa acompanhar. Algumas frases vão passar despercebidas, outras podem tocar algo sem que você saiba explicar por quê. É assim que as mudanças profundas acontecem, não pela força, mas pela repetição suave em um estado de descanso real. Mesmo que você adormeça, essas afirmações continuam sendo integradas, porque o inconsciente não dorme do mesmo jeito que a mente racional. Ele aprende, ele ajusta, ele reorganiza. Você pode simplesmente permitir que essas palavras façam o que precisam fazer, no tempo certo para você, sem pressão, sem cobrança, sem tentativa. Apenas deixando que algo novo se torne possível. Você percebe que pode descansar enquanto algo importante continua se organizando. À medida que a pressão diminui, o crescimento encontra espaço para acontecer. Algumas partes de você sabem exatamente como integrar quando não são observadas. Pode ser interessante notar como parar, às vezes, prepara mais do que insistir. Enquanto o corpo repousa, a mente aprende novas formas de segurança. Sem precisar entender ajustes silenciosos, podem continuar acontecendo. E mesmo sem perceber agora, algo em você amadurece no ritmo certo. Conforme você se permite soltar um pouco mais, a direção se mantém clara. Há um tipo de crescimento que só se revela quando você não é forçada. Talvez o descanso esteja fazendo mais do que você imagina. À medida que o controle se afrouxa, respostas mais inteligentes podem surgir.
Algumas mudanças preferem o silêncio para se tornarem reais. Você pode permitir que o descanso faça o trabalho que o esforço não faz. Sem cobrança, o sistema interno encontra equilíbrio. E enquanto você não tenta acompanhar, a integração acontece. Pode ser reconfortante confiar no ritmo que já existe em você. O que precisa se reorganizar encontra espaço quando há permissão. Mesmo dormindo, processos profundos continuam ativos. Talvez você não precise fazer nada para que isso funcione. A tranquilidade cria as condições certas para avançar. Conforme a mente relaxa, antigas tensões podem perder importância. Sem pressa, o que estava confuso começa a se acomodar. Você pode notar que parar não interrompe, prepara. Cada pausa verdadeira ensina algo novo ao corpo. E quando não há urgência, escolhas mais alinhadas se tornam possíveis. O crescimento pode acontecer sem anúncio, sem esforço, sem barulho. À medida que você descansa, algo se fortalece dentro de você. Talvez seja seguro confiar que o tempo certo sabe se apresentar. Sem pressão, o que é essencial encontra o próprio lugar. E assim, permitindo, tudo pode continuar se ajustando naturalmente. Você percebe que pode descansar enquanto algo importante continua se organizando. À medida que a pressão diminui, o crescimento encontra espaço para acontecer. Algumas partes de você sabem exatamente como integrar quando não são observadas. Pode ser interessante notar como parar, às vezes, prepara mais do que insistir. Enquanto o corpo repousa, a mente aprende novas formas de segurança. Sem precisar entender ajustes silenciosos, podem continuar acontecendo. E mesmo sem perceber agora, algo em você amadurece no ritmo certo. Conforme você se permite soltar um pouco mais, a direção se mantém clara.
Há um tipo de crescimento que só se revela quando você não é forçada. Talvez o descanso esteja fazendo mais do que você imagina. À medida que o controle se afrouxa, respostas mais inteligentes podem surgir. Algumas mudanças preferem o silêncio para se tornarem reais. Você pode permitir que o descanso faça o trabalho que o esforço não faz. Sem cobrança, o sistema interno encontra equilíbrio. E enquanto você não tenta acompanhar, a integração acontece. Pode ser reconfortante confiar no ritmo que já existe em você. O que precisa se reorganizar encontra espaço quando há permissão. Mesmo dormindo, processos profundos continuam ativos. Talvez você não precise fazer nada para que isso funcione. A tranquilidade cria as condições certas para avançar. Conforme a mente relaxa, antigas tensões podem perder importância. Sem pressa, o que estava confuso começa a se acomodar. Você pode notar que parar não interrompe, prepara. Cada pausa verdadeira ensina algo novo ao corpo. E quando não há urgência, escolhas mais alinhadas se tornam possíveis. O crescimento pode acontecer sem anúncio, sem esforço, sem barulho. À medida que você descansa, algo se fortalece dentro de você. Talvez seja seguro confiar que o tempo certo sabe se apresentar. Sem pressão, o que é essencial encontra o próprio lugar. E assim, permitindo, tudo pode continuar se ajustando naturalmente. Você percebe que pode descansar enquanto algo importante continua se organizando. À medida que a pressão diminui, o crescimento encontra espaço para acontecer. Algumas partes de você sabem exatamente como integrar quando não são observadas. Pode ser interessante notar como parar, às vezes, prepara mais do que insistir. Enquanto o corpo repousa, a mente aprende novas formas de segurança.
sem precisar entender ajustes silenciosos, podem continuar acontecendo. E mesmo sem perceber agora, algo em você amadurece no ritmo certo. Conforme você se permite soltar um pouco mais, a direção se mantém clara. Há um tipo de crescimento que só se revela quando você não é forçada. Talvez o descanso esteja fazendo mais do que você imagina. À medida que o controle se afrouxa, respostas mais inteligentes podem surgir. Algumas mudanças preferem o silêncio para se tornarem reais. Você pode permitir que o descanso faça o trabalho que o esforço não faz. Sem cobrança, o sistema interno encontra equilíbrio. E enquanto você não tenta acompanhar, a integração acontece. Pode ser reconfortante confiar no ritmo que já existe em você. O que precisa se reorganizar encontra espaço quando há permissão. Mesmo dormindo, processos profundos continuam ativos. Talvez você não precise fazer nada para que isso funcione. A tranquilidade cria as condições certas para avançar. Conforme a mente relaxa, antigas tensões podem perder importância. Sem pressa, o que estava confuso começa a se acomodar. Você pode notar que parar não interrompe, prepara. Cada pausa verdadeira ensina algo novo ao corpo. E quando não há urgência, escolhas mais alinhadas se tornam possíveis. O crescimento pode acontecer sem anúncio, sem esforço, sem barulho. À medida que você descansa, algo se fortalece dentro de você. Talvez seja seguro confiar que o tempo certo sabe se apresentar. Sem pressão, o que é essencial encontra o próprio lugar. E assim, permitindo, tudo pode continuar se ajustando naturalmente. Você percebe que pode descansar enquanto algo importante continua se organizando. À medida que a pressão diminui, o crescimento encontra espaço para acontecer.
Algumas partes de você sabem exatamente como integrar quando não são observadas. Pode ser interessante notar como parar, às vezes, prepara mais do que insistir. Enquanto o corpo repousa, a mente aprende novas formas de segurança. Sem precisar entender ajustes silenciosos, podem continuar acontecendo. E mesmo sem perceber agora, algo em você amadurece no ritmo certo. Conforme você se permite soltar um pouco mais, a direção se mantém clara. Há um tipo de crescimento que só se revela quando você não é forçada. Talvez o descanso esteja fazendo mais do que você imagina. À medida que o controle se afrouxa, respostas mais inteligentes podem surgir. Algumas mudanças preferem o silêncio para se tornarem reais. Você pode permitir que o descanso faça o trabalho que o esforço não faz. Sem cobrança, o sistema interno encontra equilíbrio. E enquanto você não tenta acompanhar, a integração acontece. Pode ser reconfortante confiar no ritmo que já existe em você. O que precisa se reorganizar encontra espaço quando há permissão. Mesmo dormindo, processos profundos continuam ativos. Talvez você não precise fazer nada para que isso funcione. A tranquilidade cria as condições certas para avançar. Conforme a mente relaxa, antigas tensões podem perder importância. Sem pressa, o que estava confuso começa a se acomodar. Você pode notar que parar não interrompe, prepara. Cada pausa verdadeira ensina algo novo ao corpo. E quando não há urgência, escolhas mais alinhadas se tornam possíveis. O crescimento pode acontecer sem anúncio, sem esforço, sem barulho. À medida que você descansa, algo se fortalece dentro de você. Talvez seja seguro confiar que o tempo certo sabe se apresentar. Sem pressão, o que é essencial encontra o próprio lugar. E assim,
permitindo, tudo pode continuar se ajustando naturalmente. Você percebe que pode descansar enquanto algo importante continua se organizando. À medida que a pressão diminui, o crescimento encontra espaço para acontecer. Algumas partes de você sabem exatamente como integrar quando não são observadas. Pode ser interessante notar como parar, às vezes, prepara mais do que insistir. Enquanto o corpo repousa, a mente aprende novas formas de segurança. Sem precisar entender ajustes silenciosos, podem continuar acontecendo. E mesmo sem perceber agora, algo em você amadurece no ritmo certo. Conforme você se permite soltar um pouco mais, a direção se mantém clara. Há um tipo de crescimento que só se revela quando você não é forçada. Talvez o descanso esteja fazendo mais do que você imagina. À medida que o controle se afrouxa, respostas mais inteligentes podem surgir. Algumas mudanças preferem o silêncio para se tornarem reais. Você pode permitir que o descanso faça o trabalho que o esforço não faz. Sem cobrança, o sistema interno encontra equilíbrio. E enquanto você não tenta acompanhar, a integração acontece. Pode ser reconfortante confiar no ritmo que já existe em você. O que precisa se reorganizar encontra espaço quando há permissão. Mesmo dormindo, processos profundos continuam ativos. Talvez você não precise fazer nada para que isso funcione. A tranquilidade cria as condições certas para avançar. Conforme a mente relaxa, antigas tensões podem perder importância. Sem pressa, o que estava confuso começa a se acomodar. Você pode notar que parar não interrompe, prepara. Cada pausa verdadeira ensina algo novo ao corpo. E quando não há urgência, escolhas mais alinhadas se tornam possíveis. O crescimento pode acontecer sem anúncio, sem esforço, sem barulho.
À medida que você descansa, algo se fortalece dentro de você. Talvez seja seguro confiar que o tempo certo sabe se apresentar. Sem pressão, o que é essencial encontra o próprio lugar. E assim, permitindo, tudo pode continuar se ajustando naturalmente. Você percebe que pode descansar enquanto algo importante continua se organizando. À medida que a pressão diminui, o crescimento encontra espaço para acontecer. Algumas partes de você sabem exatamente como integrar quando não são observadas. Pode ser interessante notar como parar, às vezes, prepara mais do que insistir. Enquanto o corpo repousa, a mente aprende novas formas de segurança. Sem precisar entender ajustes silenciosos, podem continuar acontecendo. E mesmo sem perceber agora, algo em você amadurece no ritmo certo. Conforme você se permite soltar um pouco mais, a direção se mantém clara. Há um tipo de crescimento que só se revela quando você não é forçada. Talvez o descanso esteja fazendo mais do que você imagina. À medida que o controle se afrouxa, respostas mais inteligentes podem surgir. Algumas mudanças preferem o silêncio para se tornarem reais. Você pode permitir que o descanso faça o trabalho que o esforço não faz. Sem cobrança, o sistema interno encontra equilíbrio. E enquanto você não tenta acompanhar, a integração acontece. Pode ser reconfortante confiar no ritmo que já existe em você. O que precisa se reorganizar encontra espaço quando há permissão. Mesmo dormindo, processos profundos continuam ativos. Talvez você não precise fazer nada para que isso funcione. A tranquilidade cria as condições certas para avançar. Conforme a mente relaxa, antigas tensões podem perder importância. Sem pressa, o que estava confuso começa a se acomodar. Você pode notar que parar não interrompe, prepara. Cada pausa verdadeira
ensina algo novo ao corpo. E quando não há urgência, escolhas mais alinhadas se tornam possíveis. O crescimento pode acontecer sem anúncio, sem esforço, sem barulho. À medida que você descansa, algo se fortalece dentro de você. Talvez seja seguro confiar que o tempo certo sabe se apresentar. Sem pressão, o que é essencial encontra o próprio lugar. E assim, permitindo, tudo pode continuar se ajustando naturalmente. Você percebe que pode descansar enquanto algo importante continua se organizando. À medida que a pressão diminui, o crescimento encontra espaço para acontecer. Algumas partes de você sabem exatamente como integrar quando não são observadas. Pode ser interessante notar como parar, às vezes, prepara mais do que insistir. Enquanto o corpo repousa, a mente aprende novas formas de segurança. Sem precisar entender ajustes silenciosos, podem continuar acontecendo. E mesmo sem perceber agora, algo em você amadurece no ritmo certo. Conforme você se permite soltar um pouco mais, a direção se mantém clara. Há um tipo de crescimento que só se revela quando você não é forçada. Talvez o descanso esteja fazendo mais do que você imagina. À medida que o controle se afrouxa, respostas mais inteligentes podem surgir. Algumas mudanças preferem o silêncio para se tornarem reais. Você pode permitir que o descanso faça o trabalho que o esforço não faz. Sem cobrança, o sistema interno encontra equilíbrio. E enquanto você não tenta acompanhar, a integração acontece. Pode ser reconfortante confiar no ritmo que já existe em você. O que precisa se reorganizar encontra espaço quando há permissão. Mesmo dormindo, processos profundos continuam ativos. Talvez você não precise fazer nada para que isso funcione. A tranquilidade cria as condições certas para avançar. Conforme a mente relaxa,
antigas tensões podem perder importância. Sem pressa, o que estava confuso começa a se acomodar. Você pode notar que parar não interrompe, prepara. Cada pausa verdadeira ensina algo novo ao corpo. E quando não há urgência, escolhas mais alinhadas se tornam possíveis. O crescimento pode acontecer sem anúncio, sem esforço, sem barulho. À medida que você descansa, algo se fortalece dentro de você. Talvez seja seguro confiar que o tempo certo sabe se apresentar. Sem pressão, o que é essencial encontra o próprio lugar. E assim, permitindo, tudo pode continuar se ajustando naturalmente. Você percebe que pode descansar enquanto algo importante continua se organizando. À medida que a pressão diminui, o crescimento encontra espaço para acontecer. Algumas partes de você sabem exatamente como integrar quando não são observadas. Pode ser interessante notar como parar, às vezes, prepara mais do que insistir. Enquanto o corpo repousa, a mente aprende novas formas de segurança. Sem precisar entender ajustes silenciosos, podem continuar acontecendo. E mesmo sem perceber agora, algo em você amadurece no ritmo certo. Conforme você se permite soltar um pouco mais, a direção se mantém clara. Há um tipo de crescimento que só se revela quando você não é forçada. Talvez o descanso esteja fazendo mais do que você imagina. À medida que o controle se afrouxa, respostas mais inteligentes podem surgir. Algumas mudanças preferem o silêncio para se tornarem reais. Você pode permitir que o descanso faça o trabalho que o esforço não faz. Sem cobrança, o sistema interno encontra equilíbrio. E enquanto você não tenta acompanhar, a integração acontece. Pode ser reconfortante confiar no ritmo que já existe em você. O que precisa se reorganizar encontra espaço quando há permissão. Mesmo dormindo,
processos profundos continuam ativos. Talvez você não precise fazer nada para que isso funcione. A tranquilidade cria as condições certas para avançar. Conforme a mente relaxa, antigas tensões podem perder importância. Sem pressa, o que estava confuso começa a se acomodar. Você pode notar que parar não interrompe, prepara. Cada pausa verdadeira ensina algo novo ao corpo. E quando não há urgência, escolhas mais alinhadas se tornam possíveis. O crescimento pode acontecer sem anúncio, sem esforço, sem barulho. À medida que você descansa, algo se fortalece dentro de você. Talvez seja seguro confiar que o tempo certo sabe se apresentar. Sem pressão, o que é essencial encontra o próprio lugar. E assim, permitindo, tudo pode continuar se ajustando naturalmente. Você percebe que pode descansar enquanto algo importante continua se organizando. À medida que a pressão diminui, o crescimento encontra espaço para acontecer. Algumas partes de você sabem exatamente como integrar quando não são observadas. Pode ser interessante notar como parar, às vezes, prepara mais do que insistir. Enquanto o corpo repousa, a mente aprende novas formas de segurança.